Muito bem. Olá, galerinha do CA, tudo bom? Estamos aqui de volta com a nossa convidada sempre especial, a Liz, da Delome Virginelli. Obrigado mais uma vez, Liz, por estar tirando seu tempinho para bater um papo com a gente aqui. Obrigada a você, Almerino, pelo convite. É sempre uma honra falar aqui com você, esclarecer as dúvidas do pessoal. Então vamos que vamos. Ótimo. Pessoal, para quem ainda não viu, nós já gravamos um vídeo, o primeiro vídeo que a gente gravou com a Liz, falando um pouquinho sobre as novas ordens executivas do Biden, o que está mudando em termos da política de imigração desse novo governo. Então, se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima, dá uma conferida que ficou muito bacana também. E como prometido, esse vídeo de hoje, ele vai ser em especial sobre o visto EB2. Hoje, talvez o visto mais procurado, mais pesquisado, talvez até mais usado pelos brasileiros que estão aplicando com a intenção de obter um green card, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Visto EB2 é popularmente conhecido como visto das habilidades especiais. Liz, você que é expert, por favor, comente um pouquinho o que é o visto EB2. O visto EB2, Al, ele é um visto que permite a obtenção de residência permanente nos Estados Unidos. E esse visto ele é baseado no emprego, né, no trabalho, como a gente fala. O que acontece? O EB2, ele é o queridinho, né, dos brasileiros, porque ele possui uma exceção, né, ao requerimento de uma oferta de trabalho, né, e daquele processo que a gente chama de Labor Certification, que é feito com o Departamento de Trabalho nos Estados Unidos. O que significa isso? O EB2, ele tem a sua categoria como um EB2 normal, no qual ele requer um processo de Labor Certification e uma oferta de trabalho, ou seja, uma empresa patrocinando esse visto, né, para o trabalhador, mas ele também possui uma outra categoria que a gente chama de NIW, o famoso National Interest Waiver. O que é isso? Nessa categoria, o estrangeiro ele não precisa de uma oferta de trabalho para pedir, né, para aplicar para esse tipo de visto. Ele apenas precisa provar que ele se encaixa nos critérios do EB2, ou seja, ele tem como se qualificar para um EB2, e aí está a análise objetiva desse tipo de caso, e também ele precisa provar 3 critérios, né, na verdade, que a gente chama do National Interest Waiver, são os 3 prongs. E como é que ele prova isso? Ele prova o interesse nacional dos Estados Unidos, o impacto que ele vai causar nos Estados Unidos com a presença, com o trabalho dele, com o desenvolvimento do trabalho dele, tá bom? Então, basicamente é isso. Excelente. Então, pessoal, EB2 é um visto bastante interessante, é um visto que realmente muita gente se qualifica, e é por isso que foi aí o primeiro visto que a gente quis trazer para conversar com a Liz a respeito desses vistos de trabalho, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele no dia de hoje, e eu quero começar com uma pergunta, Liz. Qual que é a diferença entre o que a gente chama de Advanced Degree e a habilidade especial, o Special Ability? Então, o que acontece? Para você ser elegível, para você se qualificar para um EB2, você precisa cumprir certos requisitos. E aí que vem a dúvida da maioria das pessoas que estão procurando esse visto para poder obter a residência permanente nos Estados Unidos. Eu preciso preencher os critérios de ambas essas categorias, ou isso é alternativo? Eu me encaixo no Advanced Degree ou eu me encaixo no que a gente chama de Exceptional Ability, né? Habilidade excepcional. Isso é alternativo, tá? Só esclarecendo. E cada uma dessas categorias de qualificação tem os seus critérios, tem os seus requisitos, né? Então, para começar, você pode se encaixar nesse critério de Advanced Degree, que seria o grau avançado. E o que é isso? É você possuir o equivalente a um mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, ou você possuir um diploma de bacharelado, né, que seja equivalente a um bacharelado nos Estados Unidos, e um mínimo de 5 anos de experiência pós-bacharelado.
tá? Se você consegue se enquadrar nessa categoria de Advanced Degree, você não precisa se preocupar com os critérios do Exceptional Ability, que são aqueles famosos 3 de 7 da lista que está lá no site do USCIS, tá? Perfeito. Para algumas carreiras, tá? Vou usar um exemplo aqui, carreira de empreendedorismo, tá? Como uma carreira de empreendedorismo, muitas vezes o estrangeiro ele não possui o quê? Um diploma, né? Um diploma de administrador ou um diploma de alguma outra área, ele acaba se encaixando melhor nos critérios do Exceptional Ability, que são os 3 de 7. Aquilo ali é uma forma alternativa de não excluir certas profissões desse tipo de visto, entendeu, Almerindo? Muito bom. Então, é interessante as pessoas saberem essa diferença. É claro que se você se enquadra no Advanced Degree, acaba sendo muito mais objetivo, né? Porque você apenas tem que provar um desses diplomas e os 5 anos de experiência. Entendeu? Isso é muito legal. E é o que torna o EB2 tão democrático, né? Então, vamos dizer assim, acessível. É óbvio, não é para todo mundo. E a gente já deixa aqui a primeira dica para o pessoal que está vendo esse vídeo. Quem que vai falar se você realmente se encaixa? Não é o UAU youtuber, não é o Zé da esquina. Quem vai realmente analisar o seu perfil, analisar o seu histórico, é um advogado de imigração licenciado, como é o caso da Lisa aqui, que está com a gente. Ele vai poder conhecer a sua história, conhecer a sua formação ou não, né, como ela comentou, a sua habilidade especial, e aí sim vai poder te dar um parecer. Olha, eu acredito realmente que você consiga se encaixar aqui e a gente tem como produzir esse material para poder aplicar para você. Então, gente, é importante, de novo, você utiliza os vídeos, você utiliza a informação que está disponível na internet para te dar uma luz, e aí você vai buscar um profissional, um advogado licenciado, para realmente poder analisar teu caso e te falar as opções. E o que você comentou, Liz, é muito legal, porque tem muita gente que fala, poxa, eu não tenho formação, eu trabalhei desde muito cedo, mas realmente aquela pessoa é um empreendedor excepcional, ele tem uma habilidade muito grande, uma habilidade especial em determinado segmento, mas empreendendo, e ele sim poderia se qualificar para esse visto. Então, não é só para quem é doutor, não é só para quem tem mestrado ou nada, mas também para quem consegue demonstrar essa habilidade especial. Isso é muito bacana. E é interessante até a gente falar, né, que que nós vamos gravar outro vídeo para falar mais especificamente o que você precisa cumprir, precisa ter para conseguir provar essa sua habilidade excepcional, né, Al? Isso é legal. O pessoal fala, mas você falou de 3 de 7, o que é isso? A gente vai entrar em detalhes, mas, pessoal, a gente não quer tornar um vídeo muito longo. A ideia desse primeiro vídeo do EB2 é realmente diferenciar um pouquinho o que é um, o que é outro, para vocês entenderem, para abrir a mente de vocês. E aí, num segundo vídeo, a Liz vai falar um pouco mais detalhadamente aí das questões técnicas dele, para você até já ter um pouco mais de aprofundamento. Liz, já que a gente está falando dessa questão de comprovação, eu queria te perguntar o seguinte: no visto EB2, existe a possibilidade, ou de repente a necessidade, você vai responder isso daí, sobre as cartas de referência, as cartas de indicação. O quão importante é isso? O quão importante é a pessoa ter cartas de pessoas de nome, pessoas conhecidas, ou pessoas que tenham um cargo elevado, indicando aquela pessoa como uma pessoa de habilidade, uma pessoa que tem experiência. Fala um pouquinho, qual que é a importância dessas cartas? Olha, Al, essas cartas são de extrema importância no processo, né? São conhecidas como cartas de suporte ou cartas de recomendação. E essas cartas, elas realmente vão evidenciar quais foram as contribuições daquela pessoa, né, daquele estrangeiro que está aplicando para o visto, para o meio dela de atuação. Então, essas cartas, elas devem ser feitas, devem ser elaboradas com muita atenção aos detalhes dos projetos que essa pessoa desenvolveu, resultados que ela gerou, né, tanto econômicos quanto algum outro tipo de benefício, né,
por exemplo, até na área da saúde, a gente ressaltar benefícios de atendimento de pacientes. Então, assim, eu acho muito interessante as pessoas terem em mente que essas cartas não são cartas meramente focadas em elogios, né? Uhum. Assim, ressaltando, enaltecendo uma pessoa. Não é isso que a imigração busca. A imigração está buscando detalhes do que realmente aquela pessoa fez. E, é claro, essas cartas não serão analisadas sem uma base, né, sem uma estrutura na sua documentação de apoio. Não basta você dizer na carta que a pessoa fez isso, isso e aquilo, se realmente você não tem outros documentos para comprovar aquilo, né? Como eu sempre Importante. gosto de lembrar, no mundo do direito, o que importa realmente é o que você consegue provar. Infelizmente, isso não é a verdade real, né, como a gente chama. Isso é a verdade que está ali naquele processo que você consegue evidenciar. Então, é muito importante lembrar disso. Um processo bem estruturado é um processo rico em evidência que você consegue linkar um ponto com o outro, tá? Muito bom. E até aproveita esse gancho para falar, pessoal, da importância realmente de você ter um profissional que você confia e que vai te acompanhar desde o comecinho do processo, que tem muita gente que já fez muita coisa e por algum motivo não obteve a documentação disso, ela participou de um congresso, ela participou de um evento muito importante, né? E ela às vezes não sabe o quanto isso pode ser importante para um processo como esse. E realmente o advogado ele está ali para te guiar. Olha, você já fez isso daqui, você conseguiu uma carta, como que você pode conseguir isso daí? E isso é realmente coisa que às vezes a pessoa já até esqueceu, mas nesse bate-papo ela vai lembrar, né, de alguma coisa que pode ser muito relevante para o Nossa, isso processo. acontece com a gente todo dia, o dia inteiro, né? Eu costumo até brincar com essa questão, porque muitas vezes, eu acho que o brasileiro tem muito disso, o brasileiro é muito humilde, não consegue, né, ver a importância do seu próprio trabalho muitas vezes. E às vezes os clientes chegam até o escritório perguntando, nossa, mas isso que eu fiz é relevante? Gente, é muito relevante, entendeu? Então é muito interessante você conseguir guardar e evidenciar tudo que você já fez na sua carreira, e por menor que seja, às vezes vai ter um peso tão grande no seu processo, né? Às vezes um trabalho voluntário que você fez, algum projeto atendendo a população mais carente, né? Uma população necessitada, isso tem tanta relevância que as pessoas nem imaginam, né? Com certeza, com certeza. Eles me diz uma coisa, a pessoa, para ela realmente conseguir demonstrar essa habilidade especial, esse status diferenciado em determinada profissão, atividade, ela precisa ser premiada, ela precisa receber o prêmio Nobel, ela precisa receber algum prêmio especial, ou não? O prêmio, obviamente, ajuda, né, como documentação, mas ela pode se qualificar mesmo não tendo nenhuma premiação notória aí. Então, como você mesmo falou, eu acho que os prêmios, os reconhecimentos são sempre bem-vindos, tá? E ainda que não seja um prêmio, né, Al? Eu acho que, assim, tem diversas formas de um funcionário, de um trabalhador ser reconhecido, né? Às vezes não tão óbvias quanto uma premiação, por exemplo. Mas não que isso seja mandatório, tá? É claro que a gente vai tentar ressaltar as contribuições que aquele estrangeiro proporcionou para a sua indústria, né? Com os prêmios isso fica mais evidente? Fica, mas não é um requisito para você se qualificar para um EB2, tá? Muito bom, excelente. E além, né, dessa parte de recomendação e tudo, como você comentou, tem a questão da experiência, né? A experiência ela pode ser complementar, né, para comprovar aquela questão, se a pessoa não tem um título avançado, a experiência entra como compensação aí, ou se ela não tem nenhum, ela vai ser essencial para a pessoa poder demonstrar essa habilidade especial. Em termos de experiência, a pessoa, o que ela pode utilizar como comprovação da experiência dela? Eu acho que as cartas é um documento, né? Mas se ela tem, por exemplo, uma carteira de trabalho do Brasil assinada,
ou se de repente ela não tem a carteira de trabalho, qual que seria a opção? Como que a gente comprova a experiência do trabalhador? Essa é uma dúvida muito constante, tá, de todos os clientes, porque uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: nós, no nosso país, no Brasil, a gente tem um sistema completamente diferente dos Estados Unidos. Às vezes, um tipo de evidência que é muito óbvia para a gente, não é tão óbvia para um americano. E isso é muito interessante a gente pensar nesse tipo de processo. Por isso que a gente, né, aconselha qualquer pessoa que esteja procurando a não se satisfazer apenas com uma informação que está disponível para todo mundo. É você consultar realmente um profissional, a melhor forma de você comprovar o que você tem que comprovar nesse tipo de processo, né? Então, o que acontece, Al? Diferente das cartas de recomendação, existem também nesse processo as cartas dos empregadores, tá? Que é para comprovar tempo de experiência de trabalho. E essas cartas também são um ponto muito relevante do processo, porque elas têm que estar num formato muito específico que a imigração exige, né? Então, ela tem que estar, por exemplo, em papel timbrado da empresa, a data tem que estar completa, as atividades da pessoa tem que estar especificadas, enfim, tem que ter o nome da pessoa assinando, né? Se for uma pessoa da RH. Depois eu posso até conversar um pouco melhor sobre qual formato que essas cartas têm que ter. Ótimo. Mas, realmente, as cartas são o que tem maior peso para a imigração, e isso a gente vê justamente na análise dos casos, né, em RFEs recebidas, enfim, isso foi uma coisa que foi mudando. Antigamente eles até aceitavam cartas mais simples, sem tanta informação. Hoje em dia a imigração está querendo certas informações específicas nessas cartas, tá? E aí que entra a questão da carteira de trabalho. A carteira de trabalho do Brasil, apesar de ser algo muito respeitado, né, no nosso país, porque é até difícil você ser um profissional, né, formalizado, né, com a carteira assinada, o americano ele não entende isso. Isso a gente já tentou explicar em diversos tipos de processo qual é o peso desse documento para o Brasil. Uma carta de empregador nos Estados Unidos vai ter um peso muito maior do que uma carteira de trabalho, e eles não vêm aceitando a carteira de trabalho, né? Olha só. E aí entra até um ponto interessante. Para quem não tem como conseguir as cartas de empregador, né, porque de repente teve uma carreira mais voltada para empreendedorismo, a empresa só tinha aquela única pessoa de sócio, né, aí a gente usa outros documentos para comprovar essa experiência, como o contrato social da empresa, algum outro tipo de documento que possa ser, né, auxiliar desses contratos, uma carta de um contador, uma carta de algum outro sócio ou de algum cliente atendido, enfim, a gente vai encontrar algumas maneiras alternativas para comprovar isso, tá? Excelente. Mas isso não é assim, martelo batido. O que realmente a gente sabe que funciona são as cartas de empregadores no padrão que a imigração requer. Tá? Muito bom. E é até legal a gente fazer um adendo aí, que o pessoal tem que entender que a imigração, a pessoa que está lá avaliando o caso dele, é uma pessoa, vamos dizer assim, genérica, né? Pode ser que ela trate mais de casos de família, por exemplo, de casamento, de filiação e tal, ou pode ser que ela trate mais de casos de trabalho, mas ela não existe um especialista, né, em visto de trabalho. O caso ele é distribuído nos diferentes agentes, né, e cada um tem um conhecimento maior ou menor sobre determinado caso. Então, a respeitar o padrão que eles entendem e que eles realmente já reconhecem como bater o olho ali e entender aquela informação, é um fator de sucesso da aplicação muito grande, né? Porque realmente você consegue trazer, entregar aquela informação para o agente de forma que a grande maioria vai entender de forma mais fácil. Muito bom. Então, falamos sobre a experiência, sobre essa questão da formação. O que mais diferencia essas duas categorias de visto dentro do EB2, né? Essas duas categorias que se encaixam dentro do visto EB2. Então, um ponto que eu gosto de ressaltar muito é o seguinte: as pessoas, como confundem essas duas categorias, elas acabam confundindo a questão do tempo de experiência, né? Dentro do Advanced Degree, você só precisa comprovar os 5 anos pós-bacharelado, caso você não tenha
um mestrado ou um doutorado, né? Perfeito. Enquanto no Exceptional Ability, você vai ver que um daqueles, né, 7 critérios é a evidência de pelo menos 10 anos de experiência em tempo integral na ocupação da habilidade excepcional, né? Na ocupação que você está pedindo aquele visto. Então, quando você comprova os 5 anos, você não precisa se preocupar, como eu falei no começo do vídeo, você não precisa se preocupar com os outros critérios da habilidade excepcional. Assim como quando você tem os critérios de habilidade excepcional, você não precisa se preocupar com Advanced Degree. Às vezes, né, Al, e aí entra mais uma diferença dessas duas categorias. Às vezes a gente faz um pedido alternativo. Olha, oficial, se você não enxergar essa pessoa como possuindo um Advanced Degree, por favor, aceite os critérios de Exceptional Ability. E por que a gente faz isso? Porque às vezes não fica tão claro que aquela pessoa é um profissional de Advanced Degree. Perfeito. Entendeu? Então, quando você não consegue encaixar muito bem ali o que eles estão exigindo, né, os 5 anos de experiência pós-bacharelado, ou de repente não ficou tão claro que aquele diploma é um bacharelado, né, pode entrar numa categoria de uma licenciatura e o oficial não aceitar aquilo como bacharelado, enfim. Quando isso não está muito claro, quando está um pouco nebuloso, a gente pode fazer, sim, um pedido alternativo, tá? E muitas vezes, até quando a gente faz esse pedido alternativo, os oficiais, eles não entendem muito bem isso, porque eles perguntam, né, nas RFIs emitidas, peraí, você está indo por qual categoria? Você quer Advanced Degree ou Exceptional Ability? Porque você realmente tem que escolher uma categoria para você aplicar, entendeu? Perfeito. E aí cabe ao advogado explicar realmente que aquilo ali é um pedido alternativo e que o oficial ele pode aceitar tanto um como o outro, tá? Ótimo. Excelente. Uma pergunta, só voltando um pouquinho na questão da formação. Então, você comentou um bacharelado ou um mestrado equivalente nos Estados Unidos. Esse processo, a grande maioria das pessoas vai ter a formação dela no Brasil. Esse processo de comprovação, né, ele envolve, obviamente, uma tradução e uma validação daquele diploma ou daquele mestrado da pessoa. Esse processo ele é complicado ou é relativamente simples? Não é um processo complicado, né? Hoje em dia, os mais diversos escritórios trabalham com terceiros, né, que podem fornecer esse tipo de avaliação acadêmica, né? E normalmente essa avaliação ela é feita junto com a emissão de um outro documento, que é o que a gente chama de Expert Opinion Letter. Mas eu posso explicar um pouco melhor sobre esse documento na hora que a gente for falar do NW, porque é onde ele entra. Perfeito. Tá? Mas esse documento que a gente chama de avaliação acadêmica, né, Academic Evaluation, ele justamente vai tentar analisar o que a pessoa tem em termos acadêmicos, né, de diplomas, certificados em seu país de origem e como adaptar isso para os Estados Unidos. Por quê? Ótimo. O que as pessoas têm que ter em mente é que o sistema de educação no Brasil ou em qualquer outro país é completamente diferente dos Estados Unidos, né? Vou te dar um exemplo. No Brasil existe o que a gente chama de bacharelado em direito, que eu tenho. Nos Estados Unidos não existe você ser um bacharel em direito. O degree de direito nos Estados Unidos chama Juris Doctor. Então é um outro nível de educação, é diferente de um bacharelado. Então, para você fazer essa equivalência, você tem que analisar o quê? As horas, né? As disciplinas cursadas. Essas disciplinas, elas são adaptadas para o sistema americano? Não são? Então, é um profissional especializado que vai fazer essa equivalência, e normalmente é algo simples de ser feito, porque é um profissional já qualificado para fazer isso, entendeu? Perfeito. E aí, o que acontece? Nessa avaliação acadêmica, né, quando a pessoa não tem o mestrado ou doutorado, ela vai fazer com base só no bacharelado. Esse bacharelado, ele tem que estar acompanhado com aqueles 5 anos de experiência, lembra que a gente conversou? Sim. E aí cabe também a pessoa explicar para esse profissional que não é para considerar apenas a parte acadêmica quando ela tiver só um bacharelado, tem que considerar também a experiência de trabalho. Então, acaba não sendo, quando a pessoa tem um bacharelado, uma equivalência só acadêmica, é analisada a parte da experiência de trabalho também, tá? Muito bom, excelente. Agora, se a gente pudesse falar, é óbvio que a gente sabe que é um visto bastante abrangente, mas se a gente pudesse falar hoje aí de tipos de profissionais que recorrem
com sucesso ao visto EB2, seja ele o EB2 normal ou o NW, quais são algumas categorias, alguns segmentos de profissionais que vocês recebem com frequência e conseguem aplicar com sucesso para esse tipo de visto? Então, só ressaltando que independente do tipo de profissional, tudo com base na evidência que a pessoa pode fornecer, né? Só para eu ficar tranquila de falar isso. Mas o EB2 realmente, como você falou, ele é muito democrático, ele abrange as mais diversas áreas, né? Ultimamente, a gente tem tido muito sucesso com engenheiros, com profissionais de marketing, né? Profissionais de venda, pessoas da área acadêmica também, se conseguirem, né, comprovar uma contribuição científica para o seu meio. Que mais? Temos casos, só dando assim os casos mais diferentes também, né? Área de nutrição, área de figurinista, que é uma parte mais artística, profissionais de cinema, né? Diretores de cinema. Então, assim, eu não consigo nem assim mensurar, porque realmente é um visto que consegue assim atingir as mais diversas profissões. Eu só estou tentando lembrar aqui com você, né, algumas que me chamaram a atenção. Com certeza, muito bom. E isso que eu acho que é bem interessante, que realmente, como a gente falou no primeiro vídeo, né, a ideia, até nesses bate-papos que a gente vai ter, é realmente abrir para as pessoas como existem opções. O processo de imigração legal para os Estados Unidos, ele pode ser difícil, pode ser demorado, mas ele é, sim, bastante abrangente, ele abre um leque bastante grande de opções, e cabe realmente à pessoa procurar aquilo que ela melhor se encaixa, né, obviamente com a supervisão e o acompanhamento de um advogado licenciado, mas existem opções. Muitas vezes as pessoas falam, não tem a mínima chance de eu conseguir isso daí, eu nunca fiz nada excepcional, mas na verdade o que ela fez, o que de repente ela consegue comprovar, é suficiente para se fazer um caso em cima disso, né? Exatamente. E muitas pessoas também pensam, menino, que você precisa desembolsar uma quantia muito grande de dinheiro para você conseguir se qualificar, né, ser elegível para alguma categoria de visto. E aí entra até a situação dos empresários, né? Porque eu até não falei agora nesse último momento, mas empresários também são casos super interessantes. Por quê? Porque mesmo a pessoa sendo empresária, ela não precisa investir uma quantidade muito grande, muito substancial de dinheiro para poder se qualificar para esse tipo de visto. Ela precisa comprovar o quê? Que ela teve sucesso no passado, na carreira, né, de empreendedorismo, seja de qualquer área. A gente tem bastante profissional até da área de cybersecurity, de IT, né, Information Technology. Então, assim, basta ela evidenciar o sucesso que ela teve no passado como empresário e tentar colocar, né, no processo que tipo de benefícios ela pode gerar com o seu tipo de negócio nos Estados Unidos. E aí a parte do empreendedorismo está voltada, sim, muito para um benefício econômico, de geração de emprego, de geração de receita, mas também, dependendo do ramo, você consegue comprovar outros benefícios que aquele empresário vai trazer em termos de oferta de produtos e serviços nos Estados Unidos, entendeu? Excelente, excelente. E isso é bacana porque muitas vezes as pessoas me procuram e falam, eu estou pensando em fazer, e até é legal a gente deixar bem claro a diferença, não confundam o visto EB2 com o visto E2. Visto E2 é aquele do investidor com a cidadania de outro país, que tem um acordo comercial com os Estados Unidos, mas é um visto de investimento, ele requer sim um aporte, né, um pouco maior, um investimento já um pouco considerável. E às vezes também a pessoa não dá direito ao green card esse, e não né? dá direito ao green card. Com certeza. Então, às vezes a pessoa me pergunta, não, eu estou pensando, eu sou empresário há tantos anos no Brasil, eu estou pensando em fazer o EB2 ou o L1, que também é um outro visto de investimento, ou até mesmo o EB5. A gente vai falar de todos eles, né, Lisa? Eu vou te atormentar. A gente vai falar um por um aí no futuro. Mas aí eu falo, olha, mas você já conversou com um advogado? Você já conversou se de repente você se qualifica para um EB2? Porque pode ser, né, uma oportunidade de você gastar muito menos, né, já conseguir o green card direto e realmente utilizar aí essa sua
habilidade diferenciada para conseguir o seu green card. Então, é muito importante a gente falar isso. Realmente, o empresário, o empreendedor, ele pode buscar essa opção, né, sem ter que investir uma grande quantia. E eu vou falar, pessoal, o processo de EB2, a gente não vai falar de valores aqui, mas o processo de EB2 com a Delomo Virginelli é bastante acessível, tá? Bastante acessível. Então, eu vou deixar os contatos aqui, o pessoal conversar com vocês, entender um pouco mais. Lembrando, como a gente falou no primeiro vídeo, né? Vocês oferecem um primeiro bate-papo, né? Uma análise inicial sem custo, tá? Então as pessoas podem entrar em contato, agendar um horário para conversar com vocês e entender realmente o que ela pode, né, se qualificar, que caminho a pessoa pode seguir. E o que mais a gente precisa falar aí do EB2 nesse papo inicial dele? Não, eu acho que a gente já conseguiu cobrir bastante coisas aqui, bastante dúvidas que podem ocorrer nesse primeiro momento, né, de conhecer esse visto. Eu acho que o principal a ser pensado o visto, ele abre uma oportunidade de você não precisar de uma empresa patrocinadora e o fato dele ser muito democrático, você ter a possibilidade de ser um profissional de diversas áreas, né, ciências, artes, negócios, e poder aplicar para essa categoria, né? E isso é uma coisa que muita gente não conhece, ou pelo menos não conhecia até os últimos anos, né, quando o EB2 começou a ficar um pouco mais popular, principalmente entre a população brasileira. Isso é verdade. Muita gente fica, né, com aquela cabeça assim, eu preciso arrumar uma empresa para me contratar, para me oferecer um visto. E, de repente, pode existir a possibilidade de você não precisar dessa empresa. E o EB2 é um caminho que, de repente, você pode se enquadrar. Muito bem, Liz. Então, vamos encerrando esse nosso primeiro vídeo aqui. Mais uma vez, um vídeo de bastante conteúdo, muito bacana. Te agradeço demais pelas informações. Então, já vai ficar marcado o nosso próximo compromisso. Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre essas questões de qualificação, as questões mais técnicas ainda do visto EB2, e depois, num visto futuro, a gente entra em mais uma categoria, um visto diferente. Muito obrigado, Liz. Obrigada a você, Al. Eu acho que o próximo vídeo vai ser um vídeo muito didático, né, para realmente a gente explicar essas questões mais técnicas, né, desse tipo de visto, e a gente conversa. Excelente. Tá bom? Obrigado, Liz. Um abração. Obrigada a você, Al. Beijo para todos vocês aqui. Não esqueçam de deixar seu like nesse vídeo. Deixe um comentário. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui. A gente vai remeter também essas perguntas para o pessoal da Delomo Virginelli. E vou deixar aqui na tela o e-mail de contato para vocês agendarem um horário, bater um papinho com eles, tá bom? Tchau, pessoal. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Liz. Tchau, tchau. Obrigado, Al.